Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui para mais uma aula sobre corpo humano, nossa querida e amada aula de biologia, certo? Dessa vez a gente vai falar sobre mais um sistema do corpo humano, é chamado sistema excretor, tá? O sistema excretor, ele tem por função básica eliminar toxinas, eliminar substâncias tóxicas. Para isso, nós temos três partes do sistema excretor. Um dos sistemas excretores é a própria pele, eliminando suor e outras substâncias, que também é uma excreção. Nós temos o sistema respiratório, que vai eliminar o gás carbônico, que é outro tipo de excreta. Mas aqui eu vou me adeter mais ao sistema urinário, que ele também faz parte do sistema excretor, que ele vai liberar a urina, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula propriamente dita. Então, para a sobrevivência dos seres vivos, nós temos que ter uma constante troca de materiais entre a parte interna do nosso corpo com a parte externa, certo? Então, o sistema excretor também vai fazer parte dessa troca. Como eu falei, o sistema respiratório também pode servir como sistema excretor, liberando o CO2, e o sistema urinário vai liberar toxinas na urina, certo? Então, essas trocas envolvem alguns processos que eu falei para vocês, certo? E essas trocas de materiais vão manter o bom funcionamento do organismo. Então, o organismo funcionando de forma adequada, ele vai estar num estado que a gente chama de homeostase. Então, a homeostase é o bom funcionamento dos órgãos. Qualquer coisa que altere essa homeostase vai causar algum dano, beleza? E o próprio organismo tenta retornar a esse funcionamento normal, tá ok? Então, um dos processos é justamente a excreção, certo? Então, para tirar as toxinas do nosso corpo, o sistema excretor vai fazer esse papel para garantir a homeostase. Tranquilo? Então, vamos lá. E também temos a osmorregulação. Então, a osmorregulação nada mais é do que, nada mais é do que o controle da quantidade de água e sais do nosso corpo. Se a gente tiver muita água, a gente tem que eliminar. Se a gente tiver muito sal, a gente tem que eliminar. Tranquilo? Perdão. Então, aqui, um esqueminha de como funciona mais ou menos as interações dos sistemas do corpo humano. Certo? Se vocês quiserem ver com mais detalhes, aperta o pause e dá uma olhadinha. Para não ficar, não vou entrar muito detalhes para a gente não ficar com a aula muito longa. Certo? Então vamos lá. Então vamos falar do sistema excretor em si, no caso sistema urinário. Ele apresenta algumas funções, certo? Que são elas. Primeiro, controle do volume hídrico. Então quando eu falo em volume hídrico, eu falo em quantidade de água. Se a gente tem muita água no corpo, não é muito bom. Então o sistema excretor elimina o excesso de água, certo? Então eu tenho um controle na quantidade de água do organismo. Se tem pouca, ele vai evitar ao máximo que ele de eliminar água. Se tem muita, ele vai liberar essa água. Ele também controla o pH do corpo, o pH do sangue principalmente, justamente por esse controle de quantidade de água dentro do corpo, quantidade de água e quantidade de sais. E ele também vai ser responsável pelo controle da osmolaridade. O que seria essa osmolaridade? Seria justamente a quantidade de sais que nós temos dentro do corpo. Se a gente tem muito sal no nosso corpo, o sistema excretor vai ser responsável por eliminar esse excesso de sal. Tá? Então ele vai controlar a quantidade de água, vai controlar o pH e vai controlar a quantidade de sais. Em se falando do sistema urinário humano, sistema excretor,
também a parte do sistema excretor, mas a gente vai se adeter ao sistema urinário, ele é formado pelo rim. Então, nós temos dois rins, um no lado esquerdo e um no lado direito. Esse rim é um órgão de tamanho pequeno, em formato de feijão, ele parece um feijãozinho, certo? Então, ele vai ser o principal responsável por formar a urina, certo? Então, a urina é formada no rim, ele filtra o sangue e forma a urina. A partir daqui que eu tenho o controle hídrico, o controle do pH e o controle da osmolaridade, tá? Então, ele é responsável por manter a constância do meio interno, manter aquelas taxas que a gente considera normal, tanto de água como de sais, e ele vai ser responsável pela excreção, um dos processos de excreção, e reabsorção. Quando eu falo em reabsorção, ele vai reabsorver água e reabsorver sais, para ter aquele controle que eu falei para vocês anteriormente, certo? Então, o rim ele vai ser responsável por filtrar o sangue e formar a urina, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o rim. Na verdade, são dois, certo? Um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, desses rins, o sangue é filtrado e formada a urina. A urina passa para um ducto ou um tubinho chamado de ureter. Nós temos duas, chamadas de são dois, então são ureteres. Um que parte do rim esquerdo e um que parte do rim direito. Esses dutos vão dar numa bolsa musculosa chamada de bexiga. Essa bexiga tem a capacidade de armazenar até 1 litro de urina, certo? Mas quando chega mais ou menos a 400 ml, a urina é liberada, porque não pode encher muito, certo? Então, nós temos aqui a bexiga e saindo da bexiga tem outro tubinho chamado de uretra. É por onde vai sair a urina, certo? Então, o tamanho da uretra ele é diferente no homem e na mulher, certo? O tamanho da uretra da mulher ela é pequena, ela é curta. Já o do homem é mais comprido, justamente pelo fato dele ter o pênis, certo? Então, vamos lá. Então, se a gente trouxer o rim para cá, nós temos uma estrutura interna do rim. O rim ele é formado por uma capinha chamada de córtex e no interior nós temos a medula. E saindo dessa medula nós temos o que a gente chama de pelve renal e da pelve renal vem para o ureter. Então a urina é formada aqui, passa para cá e daqui desce para a bexiga, certo? E quem é que faz essa filtração? Eu falei que o rim ele é o órgão que filtra o sangue, mas dentro do rim existem pequenos filtros que a gente chama de néfron. Então um néfron ele é a unidade responsável por fazer a filtração, por fazer a função do rim. Então, quando você está com problema renal, daí vem o nome do médico que trata dos rins, que é chamado de nefrologista. Tá bom? Então, o néfron, ele é formado por uma série de tubozinhos, certo? Existe uma cápsulazinha onde vão entrar os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos se amontoam parecendo uma bolinha de lã, que a gente chama de que a gente chama de glomérulo, e tem uma pequena cápsulazinha aqui. Essa cápsulazinha é chamada de cápsula de bomba, certo? Então o sangue entra por aqui, é filtrado e sai, certo? Passando dessa cápsulazinha, a gente tem vários tubos até chegar num tubo que a gente chama de tubo coletor.
Então, a urina aqui já está formada. E aqui ela vai descer lá para a pelve renal. Da pelve renal vai para o ureter. Do ureter vai para a bexiga. Da bexiga vai para a uretra. Da uretra vai para fora. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o néfron, ele é responsável pela produção da urina. Certo? Então, vai acontecer alguns processos. O primeiro processo é chamado de filtração. Então, tudo que está no sangue, lembra que eu falei que o sangue é formado por plasma e elementos figurados? O plasma, quase tudo vai para essa cápsulazinha aqui, ó. Então, esse processo de passagem do plasma daqui para cá, eu chamo de filtração, certo? Vai acontecer na cápsula de Bowman. Então, se tudo passa para cá, eu tenho que reabsorver algumas coisas. Muitas coisas importantes são passadas na filtração, como sais minerais, vitaminas, açúcar, glicose, água. Então, muitas coisas têm que ser reabsorvidas. Então, o segundo processo eu chamo de reabsorção, certo? E nessa reabsorção, eu tenho a formação da urina. As coisas úteis são reabsorvidas e as toxinas são eliminadas. A partir daí, eu tenho um terceiro processo que eu chamo de secreção ou excreção. Então, o rim, o néfron, melhor dizendo, ele vai trabalhar com esses três processos. Um processo de filtração, o processo de reabsorção, então vai filtrar tudo, passa água, passa sais minerais, passa glicose. O néfron também vai reabsorver, então a gente chama de reabsorção. Ele vai reabsorver o quê? Sais minerais, vitaminas, água e sais. E vai ficar só as toxinas na forma principalmente de ureia, certo? Então vamos lá. Então, uma forma mais detalhada, então como eu falei para vocês, o sangue passa pelo glomérulo e é filtrado, certo? Então, tudo passa menos células e algumas proteínas, que são moléculas muito grandes, certo? Então, isso que vai fazer essa filtração é a pressão arterial quando o coração está batendo. Quando o coração está batendo, o sangue é forçado aqui nas paredes do vaso e extravasa para cá, vai para cá, sai do vaso, certo? Então nós temos aqui a filtração. Depois, tudo que é filtrado, as substâncias boas vão ser reabsorvidas, as substâncias tóxicas vão ser eliminadas, certo? Então nós temos aqui a reabsorção. Então, o que é que a gente vai reabsorver? Água, glicose e sais minerais. Tranquilo? O que não for reabsorvido vai ser eliminado junto com uma pouca quantidade de água e algumas substâncias tóxicas. Certo? Então, no final eu tenho as substâncias tóxicas sendo eliminadas, principalmente ureias e outras toxinas, e nós temos a secreção tubular, certo? Então aqui eu tenho a filtração, tudo passa, a água sai, quer dizer, tudo não, quase tudo passa. O que é bom vai ser reabsorvido e o que não for necessário vai ser eliminado, certo? Então o sistema renal também tem um controle. Quem faz esse controle são alguns hormônios, certo? O principal deles é um hormônio chamado de antidiurético. Esse hormônio antidiurético, ele é responsável por promover a reabsorção de água, ele facilita a absorção de água no rim. Então esse hormônio, ele é produzido quando eu tenho pouca água nos vasos sanguíneos. Quando eu tenho pouca água nos vasos sanguíneos, uma glândulazinha chamada de hipófise
libera esse ADH. E esse ADH vai lá nos rins e diz: olha, eu estou precisando de água, o corpo está precisando de água. Então o rim vai reabsorver mais água. Isso vai acontecer também na situação de sede. Tá ok? Bebidas alcoólicas inibem esse hormônio. Então, pessoas que bebem bebidas alcoólicas tendem a ir mais ao banheiro, porque vai ter eliminação de mais água, daí causa a desidratação. Certo? Outro hormônio conhecido também é a aldosterona. Essa aldosterona, ela é produzida em umas glândulas que a gente chama de glândulas adrenais, certo? Em cima dos rins. E ela é responsável por aumentar a reabsorção de sais. Quando a gente está com pouco sal no sistema circulatório, essa aldosterona também é responsável por puxar o sal, certo? Outro hormônio bem comum é o chamado de fator natriurético. Esse fator natriurético, ele é produzido, tá, quando a gente tem uma situação de pressão alta, ele é produzido no coração. Então o coração produz esse hormônio e está dizendo ao corpo: olha, você está com pressão alta. Ele é produzido, cai na corrente sanguínea, chega lá no rim e esse rim também vai inibir a ação do ADH e mais água vai ser liberada. Quando eu libero mais água, eu tenho uma diminuição da pressão arterial. Tranquilo? Então, isso aqui que a gente falou é um pouquinho do sistema excretor, sistema urinário humano. Eu espero que todo mundo tenha gostado da aula. E lembrando que semana que vem nós temos a nossa prova. Estudem. Eu vou deixar o assunto na aula de vocês, lá na classe de vocês. Vocês estudem, tiram dúvidas, deixam pergunta lá que eu vou responder. E espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na semana que vem com mais uma aula de biologia. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau, meu povo. Fiquem bem.